ginasiano na época, né, que tinha no colégio de aplicação da USP, que foi massacrado pela ditadura, depois do AI-5. Então, e aí seria uma coisa mais pessoal. Essa também é pessoal, porque por acaso, no dia em que aconteceu, eu era da diretoria do Fiscar, aquela ali, linha de ataque 82. O presidente, o professor Valdemar Guissardi, vice-presidente, o professor Pique, fechou. Então, professor Tereza, e lá estou eu, primeiro tesoureiro, Roberto, e a segunda tesoureira é uma querida amiga nossa, a professora Lúcia, que já faleceu há alguns anos. Bem, o que aconteceu por acaso? Eu era meio que o estafeta. Eu ficava andando entre a sede da Dufiscar, que era onde hoje é o Centro Fiscar, nós dividíamos aquela casinha, e a entrada da universidade, onde vocês imaginem, façam esse exercício, a coisa acabou alta madrugada, mas já anoitecendo. A entrada, na verdade, não é essa atual, é onde tem aquele quadro, aquele portal e aquela pequena rotatória. Pois estava, imaginem, eu não sei quantos, dezenas e dezenas de caminhões cinza desse tipo do exército, fechados de lona, cada um deles carregando uns 20 soldados da PM, da tropa de choque, paramentados para o ataque, né? Com toda a sua... Que ano foi isso? 83. Então devia ter uns 500 policiais, mais ou menos, porque os estudantes, no movimento Fora Ferro, haviam ocupado a reitoria, e o Conselho de Curadores, que naquela época realmente dominava a universidade, em termos administrativos, etc., estamos falando já do fim da ditadura, mas ainda era ditadura. Ele era controlado, presidido pelo, se não me engano, Nova aí é memória, né? Pelo Ernesto Pereira Lopes, industrial muito importante, né? E que era o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal pela Arena, quando foi criada a Universidade Federal de São Carlos. E tem aquela velha história que a Universidade Federal de São Carlos ela foi criada num decreto, eu não me lembro acho que era Alagoas, uma outra universidade, aí o Pereira Lopes colocou disposições transitórias, fica criada a UFSCar. É assim que foi criada a UFSCar. Isso basta ir atrás dos... Então, isso está relatado no livro do professor Valdemar Guissardi. O Valdemar escreveu um livro sobre a história da UFSCar. Aí vai ter todos os dados com mais precisão, né? Toda a documentação está lá. Como eu disse, eu não tive tempo de ir atrás de nada, estou falando da minha memória, que pode se trair, né? Bem, então, imagina, a situação é que o Pereira Lopes, que na época se chamava as Forças Vivas da Universidade de São Carlos, que era um pessoal afinado, apoiador e dentro do sistema da ditadura, na verdade, eles consideravam a UFSCar como o seu fundo de quintal. Só que, por alguma razão, bom, primeiro, foi criado, os dois primeiros cursos, como eu falei, foi materiais e biologia, e quando você cria uma universidade, vai trazer as melhores, tentar trazer as melhores coisas, já vai arejando, né? O corpo docente não ia aceitar. No começo é mais fácil, mas depois ninguém consegue controlar uma universidade, né? Ainda bem. Agora, especificamente, tem um detalhe que aí eu me recordo, que por alguma razão aqui eles esqueceram de colocar no regimento da universidade uma coisa que tinha, não sei nas estaduais, mas as universidades federais tinham todas, que o docente para entrar tinha que apresentar um atestado de bons antecedentes, o que significava tinha ficha limpa junto à ditadura militar. Só que aqui não precisava. Tanto que em 80, por exemplo, junto conosco entraram colegas que estavam, a anistia foi em 79, tinham acabado de voltar do exílio porque tinham feito parte da guerrilha. Quer dizer, eles contrataram pessoas completamente fora do controle. Aliás, virou um colega, ele teve toda uma autoridade na sua área e tal. Mas, enfim, e assim começaram a entrar pessoas também que tinham esse ânimo de combate, de restaurar a democracia.
Muito bem. Aí, o que aconteceu? Não sei se vocês se recordam, no começo dos anos 80, houve aquela famosa frase, a estrela dos anos 80. Capa da Veja. Capa da Veja, que naquela época era uma revista, não era, na minha opinião, o panfleto horroroso que virou hoje, mas era uma revista respeitada, a UFSCar teve um enorme destaque, e o reitor na época era o professor William Saad Rosa. Eu não sei se ainda é, até há pouco ainda era do Conselho de Curadores atual. Tem outro, não tem nada a ver, né? Agora é realmente o Conselho de Curadores. Naquela época não existia ainda Conselho Universitário, a universidade era nova, o Saad trabalhava só com o que chamava CEP, Conselho de Ensino e Pesquisa, não tinha nem extensão no Conselho. E foi um reitor muito bom. Comunidade, ele tinha uma visão liberal, democrática e de qualidade da universidade. Mas ele tinha prestígio acadêmico também, já tinha sido, era um acadêmico de Botucatu, se não me engano, que veio para cá, e todo mundo estava satisfeito com ele. Mas aí o que aconteceu? Havia um processo na época, era Figueiredo, presidente, e era Esther de Figueiredo Ferraz era a ministra da Educação. E a universidade tinha que elaborar uma lista tríplice, se não me engano. Fizemos a lista tríplice, eu não me recordo. Um deles era o Rogério Cerqueira Leite, eu não me lembro quem era o segundo. E o outro, que foi um processo de consulta à comunidade e tal, e aí de indicação pelo colégio eleitoral, onde, apesar de tudo, dessa altura, o Conselho de Curadores era minoritário, porque são poucas pessoas, né? Mandamos o nome do Saad para ser reitor. Vai, vem, vetado. Vetado, inclusive, talvez porque, naquela época, todas as universidades tinham alguém do SNI como parte do quadro, oficialmente até. Talvez tenha escapado essa história. Estou contratando o ex-guerrilheiro, o comunista, sei lá o quê. E talvez, não sei, isso é um chute meu, mas o nome dele, apesar de todo o sucesso que ele teve, foi recusado. Meses, acho que uns 6 meses, a gente tem que ver as datas exatas, desse embate com o Ferri. O preposto aqui na universidade das Forças Vivas era o José Fernando Porto. Ele tinha um cargo administrativo, ambientista da cidade, mas na verdade ele controlava toda a universidade, principalmente a contratação de funcionários, porque os docentes tinham ganhado autonomia nessa altura. E o José Fernando Porto era o elemento aqui de controle da universidade. Bom, vai, pressão, aí os alunos resolvem invadir a reitoria. Antiga, antigamente era estreita a passagem por baixo, então eles iam para Washington Luiz e ia perder de vista, e para o outro lado também de soldados nessa situação. Só que quando eles chegaram, a gente já estava aqui. Eu estava comentando, eu era tesoureiro do UFSCar, ainda me lembro. Por sorte, a gente tinha comprado uma linha de telefone que não era ramal da uma linha de telefone independente. Então, porque foi cortado toda a comunicação da universidade para fora quando os alunos entraram. Então a gente tinha como falar para fora. Viemos correndo a diretoria inteira e vários colegas, que agora não vou me recordar, estávamos aqui uns 20 docentes, não sei, um número grande de docentes, e fomos lá para frente daquele portal e fizemos uma barreira humana, meio desorganizada, sem pretensão, porque era ridículo, a gente ia ser massacrado se fosse resistir, mas moralmente nós estávamos lá. E aí aqui na associação ficava o Valdemar, o presidente, tentando falar com o Melo e com o Montoro, dizendo, olha, vão invadir a universidade, vai ser um massacre, porque os alunos também estavam com os ânimos acirrados. O comandante da tropa de choque e a sede da UFSCar, onde desesperadamente a gente tentava que o governador interviesse na história. Aí eu lembro, assim que ele chega, bom, a gente já tinha participado de passeatas na época do Erasmo Dias, mas dá medo, gente, quando chega aqueles caminhões do exército, e o pior é que isso tudo levou horas, e os soldados não desceram de dentro do caminhão.
Se fosse sair a vazão, eles estavam, imagina você parlamentado, tudo empacotado dentro de caminhões por horas. E é capaz de ser isso alguma morte, né? Isso não. E eu me lembro de outra coisa, tinha uma estafeta também dos alunos que ficava fazendo a mesma coisa, entre a reitoria e aqui. E era um rapaz que depois... Mas ele era comunista, né? E fazia questão de vir fazendo isso. Ele não ia até a polícia, ia só até a do fiscal. Mas com um livro, com a capa, uma fotografia do Lenin. E ficava segurando assim, como se fosse a Bíblia. Né? Tipo, eu tô aqui, vou resistir. Agora parece engraçado, mas era muita coragem dele fazer isso também. Bom, o que aconteceu? Quando chegou a tropa, a gente estava lá, passando, e os policiais lá dentro já querendo cada vez mais bater nos alunos. E o grande alívio foi quando, numa dessas vindas para cá, ou o Valdemar foi para aí, não me recordo, o governador mandou parar. Então, proibido de entrar. Aí eu me recordo do rosto do comandante, a gente falou para ele, depois, logo em seguida recebeu até a rádio, né? Não tinha celular, confirmando, comandante, o governador vai falar com o senhor sobre isso, espere mais um pouco. Aí realmente veio a ordem do comandante. E eu diria, isso também é aquelas expressões subjetivas, o comandante ficou aliviado também. Eu acho que ele estava sacando que podia sair um massacre depois de toda essa situação. Isso já é bem tarde da noite, e esse foi o dia à noite em que a UFSCar não foi invadida pela PM.